Ela não era fraca. Nunca foi. Mas por muito tempo acreditou que precisava ser mais compreensiva e mais flexível para ser aceita. Aprendeu que amor vinha acompanhado de concessões constantes e que ocupar espaço exigia permissão. Talvez você se reconheça aqui. Talvez também tenha aprendido a engolir desconfortos para manter a paz, a se adaptar para não incomodar, a ceder para não perder. E deixa eu te dizer algo com carinho e firmeza. Esse cansaço que você sente não é normal. Ele é um sinal de que algo em você está pedindo mudança, pedindo verdade, pedindo respeito. Antes de continuar, já se inscreve no canal. Quando ela despertou. Aqui, você encontra histórias de superação, transformação e ativação de forças internas, que muitas mulheres passam a vida inteira ignorando, até que o corpo e a alma dizem, chega, fica comigo até o final, porque essa não é apenas a história de uma mulher, é a história de todas nós, quando chega o momento de parar de se abandonar, só para ser aceita. Ela vivia assim, funcional por fora, exausta por dentro. Cumpria responsabilidades, entregava resultados, estava sempre disponível, sempre pronta, sempre presente. Era vista como alguém boa, fácil de lidar, compreensiva, aquela pessoa em quem todos podiam contar, aquela que não dava trabalho, mas ninguém via o peso invisível que isso carregava. Ninguém via o quanto custava dizer sim, quando o corpo gritava não. Ninguém percebia o desgaste silencioso que se acumulava a cada limite não imposto. Cada concessão excessiva era uma pequena ruptura interna. Cada silêncio engolido era um afastamento de si mesma. Ela não sabia explicar quando começou a se sentir assim. Só sabia que algo estava errado, que viver daquele jeito estava caro demais emocionalmente. E mesmo sem entender direito, algo dentro dela começava a se inquietar. Um incômodo discreto, mas persistente. Como se a alma dissesse, baixinho, isso não é tudo o que você é. Ela aprendeu cedo que ser amada significava ser compreensiva, que manter a harmonia era mais importante do que expressar desconfortos, que dizer não podia afastar pessoas e que agradar era uma forma de proteção emocional. No trabalho, aceitava demandas que não eram suas. Nos relacionamentos, relativizava atitudes que a machucavam. Na família, colocava todos à frente das próprias necessidades. Externamente, parecia forte, organizada, resiliente. Internamente, vivia em estado de alerta constante. Ela carregava a sensação de que precisava provar seu valor o tempo todo, como se ocupar espaço fosse um privilégio que precisava ser merecido, nunca um direito natural. E quanto mais se esforçava para ser aceita, menos era respeitada. As pessoas se acostumaram com sua disponibilidade irrestrita, com sua flexibilidade excessiva, com sua ausência de limites claros. Ela começou a se sentir invisível, mesmo estando presente em todos os lugares. O problema nunca foi sua empatia, foi confundir empatia com autoabandono. E naquele momento, ela ainda não sabia. Mas a loba já começava a despertar. A loba desperta quando você reconhece padrões que não são seus. Não houve um grande colapso. Não houve gritos, discussões ou rupturas dramáticas. O que aconteceu foi mais silencioso. E justamente por isso, mais perigoso. Foi o acúmulo. Pequenos desconfortos ignorados. Pequenas vontades engolidas para não criar conflito. Pequenas frustrações abafadas em nome da harmonia. Até que um dia, algo aparentemente simples aconteceu. Um pedido injusto, uma exigência que não era sua, mas uma expectativa colocada sobre seus ombros, como se fosse natural que ela carregasse tudo. E pela primeira vez, ela sentiu vontade de fugir, não daquele lugar, não daquelas pessoas, mas daquela versão de si mesma que sempre aceitava tudo. Naquela noite, sozinha, cansada demais para fingir que estava tudo bem, ela se fez uma pergunta que atravessou o peito como verdade. Até quando eu vou continuar me machucando para não desagradar? Essa pergunta não veio com respostas prontas. Veio com silêncio. Veio com desconforto.
mas veio principalmente com honestidade. Ela percebeu algo difícil de admitir. Não estava sendo ferida apenas pelos outros. Estava sendo injusta consigo mesma. E essa percepção doeu, mas também libertou, porque ali nasceu algo novo, a disposição de se olhar com verdade e buscar outra forma de existir no mundo. Foi nesse período de questionamento profundo que ela ouviu falar sobre arquétipos femininos, não como algo distante ou místico, mas como padrões internos de comportamento, energia e postura que vivem em todas as mulheres. Curiosa e cansada demais para continuar vivendo no automático, ela começou a pesquisar, leu, ouviu relatos, assistiu a vídeos e percebeu algo importante. Muitas mulheres não vivem no limite por falta de capacidade, mas por estarem desconectadas de partes essenciais de si. Entre tantos arquétipos, um chamou sua atenção de forma especial: a loba. Ela aprendeu que a loba representa autoproteção, instinto, limites claros e coragem emocional. A loba não é agressiva, não é fria, não é dura, ela é consciente. A loba sabe quando avançar e quando recuar, sabe proteger seu território sem culpa. Sabe dizer não com clareza e sustentar esse não sem precisar se justificar. Quanto mais ela estudava esse arquétipo, mais algo dentro dela se organizava. Não era empolgação passageira, era reconhecimento profundo, como se estivesse finalmente dando nome a sentimentos antigos que sempre existiram, mas que nunca tinham sido legitimados. Ela não estava aprendendo algo novo. Estava se lembrando de algo que sempre foi seu. Ao mergulhar no arquétipo da loba, ela começou a enxergar sua própria história com mais clareza. Percebeu que sua dificuldade em impor limites não vinha da falta de coragem, mas de um medo profundo de ser rejeitada. Ela entendeu que a culpa que sentia ao dizer não era intuição, era condicionamento. Anos acreditando que amor precisava ser conquistado através do sacrifício, que ser aceita exigia se adaptar, que agradar era uma forma de proteção emocional. Ela também percebeu algo importante. Seu silêncio constante não era maturidade emocional, era sobrevivência. Uma estratégia aprendida para não perder vínculos, para não ser abandonada, para não ser vista como difícil. O arquétipo da loba revelou algo que ninguém nunca lhe ensinou. Proteger a si mesma não é egoísmo, é responsabilidade emocional. A loba não agride, mas também não se permite ser ferida repetidamente. Ela sente, ela percebe e ela age. Essa compreensão foi desconfortável, porque trouxe à tona todas as vezes em que ela se traiu para manter a harmonia, mas junto com o desconforto, veio um alívio silencioso. Ela não estava errada, estava apenas desconectada de uma parte essencial de si. Ela decidiu que não faria mudanças bruscas. Sabia intuitivamente que transformações verdadeiras não começam com explosões, mas com decisões conscientes. A loba se ativa em gestos pequenos, mas firmes. Na primeira situação em que sentiu desconforto, ela fez algo diferente. Em vez de se explicar demais, justificar seus sentimentos ou pedir desculpas por existir, ela respondeu com clareza. Disse não e parou ali. O silêncio que veio depois foi assustador. O corpo reagiu, o coração acelerou, a culpa apareceu quase automaticamente. Mas logo depois, veio algo inesperado: alívio. Era como se o corpo reconhecesse aquela atitude como verdadeira, como se dissesse: é isso. A partir desse momento, ela passou a praticar. Observava o impulso automático de agradar, respirava fundo e escolhia conscientemente não ceder. Cada limite imposto fortalecia algo dentro dela. Não era raiva, não era frieza, era respeito. Ela começou a entender que ativar a loba não era se tornar dura, mas se tornar presente. Presente em si, presente nas próprias escolhas, presente na própria vida. Com o tempo, ela percebeu que a transformação não estava acontecendo apenas nas decisões. O corpo também carregava marcas de anos de autoanulação, ombros sempre encolhidos, como se estivesse tentando ocupar menos espaço. O olhar que fugia do confronto, não por medo consciente,
mas por hábito. A voz mais baixa do que sentia. O corpo é o primeiro território da loba. Inspirada por essa consciência, ela começou a observar esses padrões com mais atenção. Não para se julgar, mas para se compreender. Endireitou a coluna, sustentou o olhar por mais tempo. Aprendeu a falar com mais pausa, sem pressa de se explicar. Esses pequenos gestos mudaram completamente sua presença. E principalmente, a forma como ela se percebia. Ela também passou a repensar sua imagem externa. Não para agradar, mas para se representar. Roupas que transmitiam firmeza, cores mais profundas, tecidos mais estruturados. Não como uma armadura, mas como uma extensão do respeito que começava a cultivar por si mesma. O corpo, finalmente, acompanhava a mulher que despertava por dentro. Ela logo percebeu que postura também é linguagem, e a nova linguagem que seu corpo e suas atitudes transmitiam dizia algo simples, mas e poderoso: eu estou aqui. Nem todos reagiram bem à mudança. Algumas pessoas estranharam seu silêncio. Outras se incomodaram com seus limites claros. Houve quem interpretasse sua firmeza como frieza, quem tentasse fazê-la voltar ao papel antigo, quem dissesse que ela estava diferente. E estava mesmo. Foi nesse momento que ela aprendeu uma das lições mais difíceis da ativação da loba. Algumas relações só funcionavam quando ela se anulava. Quando isso mudou, alguns vínculos se desfizeram. E isso doeu. Doeu porque mexeu com um medo antigo de rejeição. Mas aos poucos, veio a clareza. Aquilo não era perda, era seleção. As relações que permaneceram se tornaram mais honestas, mais equilibradas, mais respeitosas. Ela não ficou menos amorosa, ficou mais verdadeira. Ela estava aprendendo, na prática, que amor não exige autoabandono, que cuidado não significa se apagar, que empatia não pede traição interna. A loba ensina coerência entre sentir, pensar e agir. Essa compreensão trouxe uma paz profunda, a paz de não precisar mais se justificar por sentir, a paz de não negociar a própria verdade. Ela não se tornou agressiva, não se fechou, apenas parou de se abandonar. E quando uma mulher vive assim, algo muda ao redor dela. O mundo começa a responder à clareza que ela emana. As decisões ficam mais simples, os limites mais naturais, as relações mais honestas. Ela entendeu que a loba não grita, não ameaça, não se explica o tempo todo. Ela se posiciona, e isso é suficiente. Talvez você se reconheça nessa história. Talvez também esteja cansada de ceder demais, silenciar demais. Talvez não falte força, falta ativar a força certa. Talvez o cansaço que você sente não seja fraqueza, seja um chamado. A loba não rouba espaço. Ela ocupa o que é seu por direito. Não invade, não se impõe de forma agressiva, mas também não recua diante do que é essencial. Escolher a si mesma deixou de ser culpa. Virou compromisso. Ela percebeu que, ao se respeitar, sua vida ficou mais simples, mais clara, mais verdadeira. Ela não endureceu. Ela se integrou. Despertar não é se tornar alguém novo. É lembrar quem você sempre foi antes de aprender a se diminuir. A loba não surge de fora. Ela desperta de dentro. Essa mulher entendeu que existir por inteiro é um ato de coragem. Que presença é mais poderosa do que explicações intermináveis. Que silêncio consciente também é posicionamento. Se essa história tocou você, quero que você saiba. Isso não é coincidência, é reconhecimento. Se inscreva no canal quando ela despertou para conhecer mais histórias de superação, transformação e ativação dos arquétipos femininos. Aqui, cada narrativa é um convite para que você se reconecte com sua força, com sua intuição e sua verdade. Ela não ficou fria, não ficou dura, ela ficou inteira. A loba segue ali, atenta, silenciosa, firme, pronta para lembrá-la, sempre que necessário, de que você não precisa se abandonar para ser amada. Você precisa apenas ser você mesma.